Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera aí das internet me conhece mais como Marcelão da Química. E eu tô com uma questão aqui do Mexit para resolver, né? Mexit, Mombuka Gakusho. Eu não lembro agora o ano da prova, mas eu sempre coloco as informações na descrição, no título aí do vídeo para vocês. Inclusive, na descrição do vídeo, eu tô colocando o link para você fazer o download dessa prova e também do gabarito, tá? Que aí se você não quiser assistir o vídeo, muito provavelmente se você clicou aqui você quer ver o vídeo, mas se você quiser primeiro resolver a questão e depois ver o vídeo, você tem essa possibilidade e eu tô facilitando aí a sua vida. Mas o ponto é, vocês sabem que geralmente quando eu pego para gravar a questão, eu pego, já entro direto no enunciado, só que eu tô vendo aqui para falar para vocês que essa é uma questão que é muito interessante para você que vai fazer, por exemplo, alguma prova militar, e aí eu coloco como IME, ITA, SpaceX ou até mesmo alguns vestibulares tradicionais, muito embora é uma pegada um pouco diferente aqui, mas essa questão ela é interessante somente para a revisão de alguns conteúdos, tá? E quando eu peguei essa questão para ver, eu falei assim, pô, é uma questão que é tranquila, vou jogar pro canal e não vai ter nenhum problema, a galera vai conseguir pegar as ideias, mas quando eu comecei a resolver, eu vi que a parada é um pouquinho mais complicada, cheguei em alguns momentos que você fica meio que perdido sem fazer, você tem que deixar o que você está fazendo de um lado para depois retornar, fazer uma outra parte, tem coisas, informações ali que eu vi que não foram necessárias aqui na minha resolução, então é uma questão muito bacana, só que sem muita enrolação, só para poder encerrar essa parte de introdução, eu queria que você soubesse que o que eu vou fazer aqui é como uma proposta pedagógica de fazer com que o vídeo possa fazer com que você entenda a questão, entenda os caminhos que eu fiz para poder resolver e tal, então tem coisas que vão muito além do que você teria tempo para fazer na prova, tá? Então tenha isso em mente antes de vir nos comentários e falar, você é maluco, não tem tempo de fazer isso na prova, então entenda que eu não estou fazendo a prova, eu estou fazendo um vídeo para vocês aprenderem ou revisar o conteúdo, beleza? Então é isso, é só esse recado, depois deixa nos comentários aí o que você achou dessa questão, né? Porque aí isso é um termômetro para eu saber se eu devo trazer mais questões assim, se vocês conseguem acompanhar de boa comigo, beleza? Então deixa eu tirar minha câmera aqui e pau na máquina. Então a questão começa falando, né, que a gente vai trabalhar sobre compostos orgânicos. Eu não vou ler em inglês aqui porque o meu inglês é uma bosta, tá ligado? Então nem enrola. Play Sam, but the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Então eu vou meio que traduzindo aqui, tá? Então a questão tá falando, né, que a gente vai trabalhar com os compostos orgânicos e se você precisar, né, de utilizar as massas do carbono, oxigênio e hidrogênio, você tem aqui, né, que vai valer respectivamente 12, 16 e 1, né? E aí você tem um composto A, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio lá na sua constituição. E aí quando 50,5 miligramas desse composto entra em combustão completa com oxigênio, a gente tem a produção de 110 miligramas de dióxido de carbono e 40,5 miligramas de água, né, que são obtidos. E aí eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder já começar aqui a responder a primeira, que é o seguinte, olha, escreva os valores apropriados para X, Y e Z da fórmula molecular CXHYOZ do composto A, né, sabendo que o peso molecular desse composto não pode exceder 300. Então tem essa informaçãozinha aqui importante. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse pedaço aqui da 2 e das demais aqui lá para baixo, depois a gente volta, né? Eu vou abrir um espaço aqui. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, né, é para você poder entender de boaça, e que foi o caminho que eu também utilizei para resolver essa questão, é escrever a equação que representa a combustão completa, né? Então você tem CXHYOZ mais oxigênio produzindo dióxido de carbono e água, tá? Então o lance todo é, a gente sabe que, tipo assim, o coeficiente estequiométrico, no caso do dióxido de carbono e da água, vai ser no caso aqui, ó. Então o número de carbono que eu tenho aqui nesse composto A, lembrando que aqui é o composto A, tá? Não esqueça. Então, o número de carbonos que eu vou ter em A vai ser o coeficiente estequiométrico do dióxido de carbono, tá? E o coeficiente estequiométrico, no caso da água, vai ser, no caso, aqui o número de hidrogênios dividido por 2, né? Porque a água já tem 2 hidrogênios. Então, aqui o coeficiente vai ser o valor de Y dividido por 2, tá? Aqui o coeficiente do oxigênio, agora não tem como a gente descobrir, e também a gente nem sabe se
realmente vai ser importante achar esse coeficiente do oxigênio aqui, né? E um outro detalhe que é importante é que ao escrever essa equação aqui, eu também nem sei se vai ser realmente extremamente importante achar o coeficiente do dióxido de carbono. Bom, então, sem muita enrolação, vamos meter a mão na massa no sentido de, para eu descobrir o valor do X, a ideia vai ser algo relativamente simples. Vai ser assim, olha, lembra daqui das massas que foram fornecidas do carbono, do oxigênio e do hidrogênio? Então, tipo assim, qual é a massa molar do dióxido de carbono? Eu vou fazer apenas para para quem está aprendendo química agora, mas aí depois eu vou andar um pouquinho mais rápido, tá? Então, assim, como que eu faço o cálculo da massa molar? Então, a fórmula CO2 tem 1 mol de átomos de carbono, cada um vale 12, então eu vou ter aqui, ó, 12 gramas no total. Isso eu estou fazendo um cálculo da massa molar, tá, pessoal? E cada oxigênio vale 16, então como são 2, eu vou ter 32 gramas. Então, se eu somar 12 com 32, eu vou ter 44 gramas por mol, beleza? Então, essa é a linha de raciocínio. Então, acompanha comigo o raciocínio. Olha, eu não sei qual é o X, mas o que eu posso afirmar é que se eu tenho 44 gramas de dióxido de carbono, concorda comigo que em 44 gramas de dióxido de carbono eu tenho exatamente 1 mol de átomos de carbono? Aqui, olha a fórmula, eu tenho C1O2, então eu tenho a cada 44 gramas eu tenho 1 mol de átomos de carbono, que é equivalente a 12 gramas só de carbono, tá? Então é muito importante que você entenda essa relação que eu estou fazendo aqui para o desenvolvimento da questão. E aí, nesse sentido, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar essa informação que a questão deu, que é assim, olha, quando a combustão ocorreu completa com oxigênio seco e tal, eu tenho 110 miligramas de dióxido de carbono. Então, pô, tenho 110 miligramas de dióxido de carbono, então, cara, qual é o raciocínio? E foi o raciocínio que eu tive. Eu vou pegar isso daqui, eu vou passar para gramas, né? Então, recordando, para quem não lembra, então se eu tiver que passar de miligramas para gramas, eu vou ter que dividir por 1000, tá? Dividir por 10 ao cubo. Então, na prática, o que eu vou fazer? 110 miligramas vai virar 110 vezes 10 na menos 3 gramas, tá? Então, ó, 110 vezes 10 na menos 3 gramas de dióxido de carbono. Ah, Marcelão, por que você não colocou 0,11? É porque eu acho que desse jeito aqui, para mim, Marcelo, tá? Ou Marcelo acha que desse jeito fica mais sossegado para fazer o cálculo. Então, eu consigo descobrir, no caso, qual seria o número de mols de átomos de carbono e a massa em gramas de carbono que eu vou ter ali, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir aqui a letrinha A e a letrinha B, tá? Para a gente poder não confundir aqui com X e Y ao longo do vídeo, tá? Então, eu tenho uma incógnita A e uma incógnita B para fazer aqui. Aí, a gente pode escolher, né, o que a gente vai começar. Para o vídeo, eu vou começar por aqui, tá? Eu vou começar a fazer esse comparativo aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer no cálculo aqui, ó. A gente vai cortar gramas de CO2 com gramas de CO2 e é sempre importante que vocês vejam as unidades de medida para você não se embolar no cálculo, tá? E ainda mais questões como essas que são demoradas e tal, e às vezes você tá no meio da questão, você se perde todo. Então é melhor perder 10 segundinhos anotando as informações do que perder a questão toda por causa de uma preguiça de 10 segundos ali. Mas enfim, então a gente vai ter aqui o A, né, que vai me dar o número de mols de átomos de carbono, vai ser calculado através de 110 vezes 10 na menos 3 mol de átomos de carbono dividido por 44. Se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente vai chegar a 2,5 vezes 10 na menos 3 o quê? Mol de átomos de carbono. Então essa daqui seria a linha de raciocínio ali que eu estou fazendo o cálculo aqui. Então essa daqui é uma informação importante, né, que eu acabei de descobrir, e eu também posso descobrir o B, tá? E aí, por uma finalidade didática, eu vou marcar aqui na cor roxa, mas aí vocês sabem que agora eu não estou passando pelo meio, ó. Eu vou comparar aqui direto. Então eu tenho que o B, eu posso fazer o cálculo que é 110 vezes 10 na menos 3, multiplicando 12 gramas de carbono, tá? E aí isso daqui dividido por 44. E aí você que está vendo o vídeo, muito provavelmente você está pensando, ô Marcelão, não era mais fácil você pegar 2,5 vezes 10 na menos 3 e multiplicar por 12? Não seria mais fácil? Sim. E por que eu estou fazendo assim? Galera, didática, tá? Eu estou demonstrando o caminho um pouquinho mais demorado para todo mundo entender, caso a pessoa seguisse primeiro esse caminho que eu estou colocando na cor roxa, tá? Mas eu poderia fazer também sem nenhum problema, pegar
esse número de mols de átomos de carbono e multiplicar por 12, não tem nenhum problema. Eu ia chegar na mesma resposta que aqui nesse caso, ia dar 30 miligramas, tá? Então, no caso, eu teria 30 miligramas só de carbono. Lembrando que aqui a resposta ia sair 30 vezes 10 na menos 3 gramas, só que aí eu já coloquei aqui em miligramas, tá? Então, já estou colocando aqui em miligramas direto, mas primeiro o resultado saiu 30 vezes 10 na menos 3 gramas. Enfim, então feita aqui a primeira análise, eu vou deixar essa informação aqui separada e agora eu vou fazer a mesma linha de raciocínio para o caso aqui da água. E o objetivo é que, na minha análise, né, nessa fórmula molecular, inicialmente eu sei que eu tenho C 2,5 vezes 10 na menos 3 e agora eu vou descobrir aqui, no caso, o número de mols de átomos de hidrogênio, tá? Então essa seria a linha de raciocínio. Então não sei se você percebeu que eu, tipo assim, cara, eu acabei meio que, não tô nem preocupado aqui com o coeficiente estequiométrico, tá? Já fui aqui direto aqui para essa minha análise. Mas enfim, então continuando o que eu tava fazendo, então na mesma linha de raciocínio que eu acabei de fazer, que no caso seria da água, a água tem 18 gramas por mol, né? Que são 2 hidrogênios e um oxigênio e tal, então dá 2 mais 16 vai dar 18. Então a gente teria o seguinte, ó, olha como a linha de raciocínio vai ser muito igual, ó. A gente teria que a cada 18 gramas de água, aqui eu tenho o quê? 2 mols, tá vendo? Porque a fórmula da água é 2, tá vendo? H2O. Então eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio e que, em termos de massa, seria 2 gramas. Então aqui a vida fica mais fácil, né? Porque no caso aqui, como numericamente é 2, 2 aqui é igual, então o resultado que eu chegar para um é o outro, é só eu mudar aqui a unidade de medida que eu tô trabalhando, né? Então ali no caso a questão disse que de água foi exatamente 40,5 miligramas, tá? Então aqui eu tenho 40,5 miligramas, que é 40,5 vezes 10 na menos 3 gramas de água. Aí aqui eu acho a quantidade em mol de átomos de hidrogênio e a massa, né, de hidrogênio que eu vou ter no total. Eu vou novamente atribuir A e B. Então eu estou procurando evitar X e Y para poder não confundir aqui o raciocínio. Bom, eu vou fazer apenas aqui mesmo, né? E aí eu nem preciso fazer o outro ali. Então vamos lá. Gramas de água com gramas de água a gente corta, então a gente vai ter que A é igual a 40,5 vezes 10 na menos 3 e multiplica 2 mols de átomos de hidrogênio. Isso daqui você vai dividir, no caso, por 18, tá? Enfim, então fazendo esse cálculo, o resultado final vai dar 4,5 vezes 10 na menos 3 mols de átomos de hidrogênio, tá? Mol de átomos de hidrogênio e automaticamente o B aqui seria 4,5 vezes 10 na menos 3 gramas, ou no caso, como eu já vou fazer igual lá do outro lado, eu já vou passar isso aqui para miligramas, então eu vou ter 4,5 miligramas de hidrogênio, tá? Então essa informação ela é importante e essa daqui também. Então, como a gente só calculou o número de mols de átomos de hidrogênio, então eu sei o número de mol de átomos de hidrogênio, ó. Não estou preocupado com o coeficiente estequiométrico não. Ó, eu acabei de descobrir quantos mols de átomos de hidrogênio eu tenho. Então, como na combustão desse camarada, o A, todo o hidrogênio vai, no caso, para constituir água, então se eu sei o número total de mol de átomos, é só eu colocar aqui que nessa proporção eu teria 4,5 vezes 10 na menos 3. Ó, então acompanha aqui, ó, 4,5 vezes 10 na menos 3. Então, eu sei a quantidade em mol de átomos de carbono, de hidrogênio, só resta de oxigênio. Como que eu vou fazer para calcular o oxigênio se dióxido de carbono tem oxigênio e a água tem oxigênio? Então, esse caminho aqui acaba ficando, né, um pouco complicado da gente achar. E até mesmo porque tem oxigênio, né, no caso o gás oxigênio como reagente. Então, aqui o caminho que eu vislumbrei para poder resolver esse problema, que é agora eu quero saber a quantidade de mol de átomos de oxigênio que eu tenho. Aí aqui entra essa informação aqui, ó. Eu tenho 50,5 miligramas do composto A. Então, assim, olha só, 50,5 miligramas é exatamente tudo, né? É todo o composto A. E como o composto A, eu sei que é constituído por carbono, hidrogênio e oxigênio, olha a malandragem aqui agora, ó. Deixa eu até separar aqui a tela para vocês entenderem, ó. Eu vou subtrair a quantidade de carbono que eu acabei de descobrir. Então, eu vou pegar aqui, ó, 30 miligramas. Isso daqui é só de carbono. Então, lembrando, o composto A tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Vou subtrair a nossa massa de hidrogênio, que é 4,5 miligramas, que é só de hidrogênio. E o que resta é oxigênio.
oxigênio, tá? Então, fazendo esse cálculo, a gente chegaria a 16 miligramas de oxigênio, tá? Então, só de oxigênio eu tenho 16 miligramas, beleza? Então, assim, é muito importante que você entenda esse cálculo que eu fiz agora. E aí, qual é a utilidade desse cálculo que eu fiz aqui? Lembra que o meu problema era achar o número de mol de átomos que eu tenho no oxigênio aqui? Eu já sei de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, e depois eu vou comparar as proporções. Então, a dinâmica é, ó, a questão me falou que a cada 1 mol de átomos de oxigênio eu tenho 16 gramas. Lembra disso? Então, tava lá em cima, né? Olha lá, 16. Então, eu vou voltar aqui embaixo e eu vou colocar esses 16 miligramas, que é 16 vezes 10 na menos 3 gramas de oxigênio, para poder descobrir qual é o número de mol de átomos de oxigênio. Eu vou colocar aqui novamente a letrinha B, né? A gente acabou atribuindo B para mol de átomos, enfim. Então, fazendo esse cálculo aqui, tá fácil aqui, né? A gente vai chegar a 1 vezes 10 na menos 3 mol de átomos de oxigênio, beleza? Então, aqui, ó, eu já acabei de descobrir que vai ser 1 vezes 10 na menos 3. Agora é que é o ponto. Aqui, a gente tem justamente uma proporção, que é 2,5 vezes 10 na menos 3, que está para 4,5 vezes 10 na menos 3, que está para 1 vezes 10 na menos 3. Na primeira coisa que eu posso fazer é cortar esse 10 na menos 3, né? Eu posso cortar isso daqui, tá? Então, eu vou ter, até o momento, eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter C 2,5, eu vou ter hidrogênio 4,5 e oxigênio 1, tá? Então, acabei de passar limpo isso daqui. Só que a gente sabe que a gente não tem nenhuma fórmula, né? A gente não representa nenhuma fórmula utilizando valores com vírgula, né? Esses índices aqui não podem ser em vírgula. Então, o que a gente pode fazer para poder tirar essa vírgula aqui? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar fazer é multiplicar por 2. Concorda comigo? Se eu multiplicar tudo por 2, o que vai acontecer? Eu vou chegar a C, 2,5 vezes 2 vai dar 5. Aí eu vou chegar a hidrogênio aqui, 4,5 vezes 2 vai dar 9 e oxigênio 2, tá? Então, cheguei aqui numa proporção em números inteiros para esses índices aqui do composto A. Então, vamos jogar essa informação aqui lá para baixo, mas antes de eu continuar, é importante que você entenda por que eu multipliquei por 2, tá? Ó, primeiro eu simplifiquei, cortei o 10 na menos 3, aí, ao ver que tem vírgula aqui, eu multipliquei por 2 e eu tirei a vírgula de todo mundo. Então, essa informação eu vou jogar lá para baixo, mas não se esqueça que não pode exceder a 300 esse peso molecular, tá? Então, a gente vai ter assim, ó, vamos jogar esse pedaço aqui mais lá para baixo para a gente ter mais espaço. Então, como a questão falou lá que não pode exceder 300, quando eu peguei isso aqui, eu falei assim, pô, mano, isso daqui tá meio doido, porque meio que o Max te deu uma ênfase ao peso molecular. Será que tem algum problema nisso daqui? Aí eu fiz o caminho mais simples, que é ver qual é a massa disso daqui. Então eu fiz aquela continha básica, que é cada carbono vale 12, então 5 vezes 12 deu 60, 9 vezes 1, né? Vai ter 9 gramas só de, no caso de hidrogênio, e eu tenho 2 oxigênios, cada um vale 16, então vou ter 32 gramas. E aí, ao pegar tudo isso daqui e somar, eu cheguei numa massa de 101 gramas por mol. Então eu falei, pô, 101 gramas por mol, isso até pode, tá? Por que que pode? Porque tá abaixo de 300, então a parada não pode exceder 300. Então tá abaixo, então pode. Mas aí eu fiquei naquela parada doida, tá? Mas também nada impede de existir a fórmula C10H18O4, nada impede. Ah, Marcelo, o que você fez aqui? Aqui eu tô considerando que ao invés de lá em cima ter multiplicado por 2, eu multipliquei tudo por 4. Ou em outras palavras, eu peguei essa fórmula aqui e multipliquei por 2. Por quê? Porque se eu multiplicar todos esses índices por 2, também vai bater um valor, né? Que no caso vai dar 202 gramas por mol. Pô, tá dentro do padrão, tá ligado? E aí talvez você que tá vendo o vídeo tá pensando assim, ô Marcelão, mas então e se você tivesse multiplicado aquela primeira fórmula por 3? Galera, se eu multiplico lá aquela primeira fórmula aqui por 3, ao invés de ser 2, se eu multiplico por 3, eu ia continuar com o número em vírgula.
A mesma explicação para 5. Ah, Marcelo, por que não multiplica por 5? Porque eu ia ter os índices aqui com vírgula, não pode. Então, número ímpar não vai dar, tem que ser número par, ou seja, multiplica por 2, multiplica por 4, por 6 eu não posso multiplicar. Por quê? Porque 6 vai exceder 300. E aí eu fiquei, ó, tá abaixo de 300, esse pode, e pode ser esse de baixo aqui. Aí aqui tá o problema, qual é a resposta? As duas estão válidas. Num caminho de prova, né, se talvez, né, o candidato estivesse meio perdido, entre as duas fórmulas, como ele falou de 300, eu acredito que a maioria dos candidatos que estivessem perdidos ia dar essa resposta aqui, C10H18O4, eu acho. Por quê? Porque 202 está mais próximo de 300 do que 101. Não sei se você conseguiu entender o meu argumento, mas ainda assim, ignorando isso, as duas respostas estão até esse momento válidas, porque ambas atendem o fato de que está abaixo de 300. E aí a gente fica com um ponto de interrogação. Tá conseguindo perceber o problemão? Então a gente tem as duas possibilidades, não sabemos como seguir, e aí a gente fica assim, pô, será que na questão tem alguma coisa que vai estar ali presente que vai me dar um parâmetro para eu poder eliminar essas duas possibilidades? Então é o que eu tô te falando, no contexto de prova, eu, Marcelo, se eu ficasse perdidaço, eu ia dar como resposta C10H18O4, porque tá mais próximo de 300 do que 100, né? Então eu acho que seria mais plausível aquilo ali, né? Seria meu argumento, não sei se você concorda comigo, coloca aí nos comentários se você concorda comigo com esse argumento ou não, mas enfim. Então eu fui para a questão, olhar com calma, ver que tinha mais alguma informação ali, mas é importante que você que está acompanhando o vídeo entenda que até aqui é só coisinha de ensino médio básica, nada a nível NASA, nada surreal. Mas enfim, eu vou tirar minha câmera aqui e vou continuar no desenvolvimento aqui para a gente poder descobrir qual é o valor de X, Y e Z, tá? Então o texto ele vai dizer aqui o seguinte, ó, acompanha comigo, ó. Ele disse que o A passou por uma hidrólise completa e aí resultou nos compostos B e C numa proporção molar, né, de 2:1, né, razão molar de 2:1. Ou seja, quando acontece a hidrólise do A, eu vou ter 2 mols do B e 1 mol do C, né? Então para cada mol do A forma 2B e 1C. Aí o composto B reage com sódio, parará, aí vai acontecer uma outra coisa com B, parará. Aí, olha aqui o final, olha aqui o final. O composto C é um reagente de partida para produzir o nylon 66. Cara, o nylon 66 é um polímero muito famoso mesmo, nylon 66. E aí, se você tá vendo o vídeo, não sabe absolutamente nada mais nada do nylon 66, agora aqui nesse cantinho da tela, tá passando o meu Instagram com uma postagem que eu falo a história do nylon 66, eu fiz isso lá pro Instagram, tá? Calma, não se desespera, tá na descrição do vídeo, essa postagem do Instagram, um link, se você clicar lá, vai cair direto no nylon 66, mas o ponto que eu acho bacana você ver comigo, que é assim, o nylon é um assunto estudado no ensino médio, é um polímero, tá? Um polímero muito famoso, e aquele 6,6, ele tem um motivo, que inclusive já foi um assunto abordado no Enem. Então, às vezes, né, é o que a gente fala com vocês, alunos, que assim, pô, é importante que vocês façam também outros tipos de prova para poder pegar repertório. Então, teoricamente, um candidato que fez provas anteriores do Enem e se deparou com a questão do nylon 66, ele ia se lembrar mais facilmente. Naturalmente, isso é uma coisa que a gente também fala em aula. Aqui no canal tem aula sobre polímeros que você pode assistir e eu falo do nylon 6,6, mas enfim, aquele 6,6 está relacionado com o número de carbonos de um dos reagentes e o número de carbonos do outro reagente. Agora, quais reagentes são? Então é o que eu vou mostrar para você agora. E aí, a gente tem que a informação do C tá lá no finalzinho. Eu falei, pô, será que o C é alguma informação que tá importante? Porque o C tá lá no último, mano. E o C é justamente o produto de hidrólise do composto A. Então talvez vai me dar algum spoiler aqui. Então acompanha comigo aqui, ó. O nylon 6,6, você vai ter como reagente
seguinte, você vai ter um diácido carboxílico que vai ter o quê? 6 carbonos. Então a gente teria justamente esse ácido carboxílico aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carboxila de um lado e carboxila do outro, tá? Aí, o outro 6 aqui seria justamente da diamina, tá? Então, o nylon é o que a gente denomina, né, lá no assunto de polímeros, a gente chama de poliamida, tá? Por quê? Porque a reação aqui é uma reação de polimerização que é uma condensação amídica, tá? Então, vou ter uma poliamina que seria justamente essa daqui, ó. Aqui a gente tem 6 carbonos, amina para um lado e amina para o outro, tá? NH2 aqui. Então, os reagentes de partida para produzir o nylon 66 seria esses aqui, tá? Então, eu vou ter um diácido carboxílico com uma diamina. Quem já passou pelo assunto de polímeros de condensação, essa matéria que eu tô falando aqui é um assunto dentro dos polímeros que é polímeros de condensação. A gente fala do Kevlar, fala da produção do politereftalato de etileno, fala do nylon, tá? Alguns exemplos aí para você que está acompanhando o vídeo. E aí a gente tem o seguinte ponto, olha, qual é, no caso, o C? É o diácido ou a diamina? Então a diamina, ela tem o quê? Ela tem nitrogênio. E se eu tiver na minha escolha a diamina como reagente C, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque como a hidrólise do A, que só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, hidrólise é água, água é hidrogênio e oxigênio. Como que vai surgir nitrogênio? Não tem como. Então, dentro dessa minha análise de revisão do nylon, eu descartei a diamina e eu fiquei como o diácido, como o reagente C. Então, nessa minha busca, eu acabei de descobrir quem era o C, tá? Então, eu já sei quem é o reagente C, quem é o composto C. Então, lá na minha resposta, lá para o Next, ó, a segunda pergunta, tá? Eu ainda não acabei a primeira, não. Mas lembre-se do início do vídeo que eu falei que a gente está fazendo meio que por parte. Então, a segunda pergunta é assim, olha, escolha aqui, né, qual é a fórmula estrutural mais apropriada para o composto B, C, D e E. O C a gente já sabe quem é. Quem é o C? O C é justamente esse camarada aqui, que ali está trabalhando com fórmula condensada. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu teria aqui, no caso, o ácido hexanodioico. É o nome desse camarada aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos procurar 6 carbonos e uma carboxila em cada ponta, né? Então, ó, a gente procurando aqui, a gente identifica que o 16, será que pode ser, ó? Então, vamos lá, ó, carboxila em uma ponta, ó. Então, tem a carboxila aqui e a carboxila do outro lado. Aí, quantos carbonos no total? Ó, aqui vai ter 1, aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, 16 não pode. Por quê? Porque eu tenho 7 carbonos no total, não tem como. E aí, galera, se vocês escutarem latido de cachorro, não repara não, mano. Meu dog tá meio brabo aqui hoje. Então, vamos lá. 17. Será que pode ser o 17? Então, eu tenho aqui, ó, carboxila em cada lado e o total de carbonos. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Também não pode ser. O 18. Carboxila de um lado, carboxila do outro. Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, acabei de descobrir que a estrutura de número 18 seria o composto C. Então, dentro desse meu objeto aqui de análise, né, de ver qual era a fórmula, não sei se você já reparou que, porra, pelo fato da hidrólise do A gerar dentre os compostos, lembrando, mais uma vez, eu quero ser bem claro só para a gente poder não perder o raciocínio. Lembre-se que a hidrólise é água. Então, o carbono que vai surgir só é do composto A. Me diz, como poderia eu ter uma fórmula que tem 5 carbonos e aí quando eu tenho a hidrólise, do nada gera um produto que tem 6 carbonos? Porra, não faz sentido nenhum. Então, nessa minha visão, eu falei assim, pô, agora sim, agora eu descartei a fórmula C5H9O2 e vi que a fórmula é C10H18O4. Então, entenda isso. Se a hidrólise do composto A gera 2 compostos orgânicos, sendo que um deles tem 6 carbonos, não tem como ser esse camarada aqui, tá? Ele estava dentro da minha dúvida? Tava, porque atendia ser menos 300. Mas de acordo com a continuação da questão, aí não fazia sentido. Então só faz sentido ser C10H18O4. Então não sei se você reparou que a pergunta do item 1 era: escreva os valores apropriados para X, Y
e Z, né, no caso composto A. Então a gente acabou de resolver a primeira questão. Então a primeira questão, qual é a resposta que você ia colocar lá para o Mexit? A resposta era C10, então esse é o valor do X, H18, é 18 mesmo, até esqueci agora, ó, C10, H18 e O4. Então 18 é o valor do Y e 4 é o valor do Z. Acabou. Ah, Marcelo, mas a equação, balancear, cara, não tem por que pensar em balanceamento de equação. É isso que o Mexit está pedindo. Acabou. Então, galera, o item 1 está finalizado. E eu só consegui finalizar por causa dessa informação aqui. Talvez tenha alguém que esteja vendo esse vídeo e tá pensando assim, ah, Marcelo, eu fiz por outro caminho, não tem problema. Eu tô mostrando aqui a minha visão, beleza? Então, feita a de número 1, aí qual foi o meu raciocínio? O meu raciocínio seria seguir pro B. Só que aí, mano, na hora que eu tava vendo ali a prova, eu sem querer esbarrei pra pergunta de número 3 e vi que tava trabalhando com nylon 66, sacou? Então é aquela coisa que às vezes, pô, na cagada você dá uma olhada e vê assim, caraca, mano, eu já ia seguir pra questão 2, mas eu vi que o 3 fala do nylon 66. Então, pô, vamos ver qual é a vibe aqui do nylon 66, já que eu tinha acabado de escrever aqui a equação, né, escrevi lá no papel e eu já tô aqui no vídeo com você, então eu já vou resolver o item 3, beleza? Então o item 3 é assim, olha, o composto F tem átomo ou átomos de nitrogênio e também é um material de partida para você sintetizar o nylon 66 junto com o C. Porra, quem é esse camarada aqui, né? No caso, a fórmula dele é expressa por CaHbInC, né? Que no caso seria o composto F. Pô, é o que eu tinha escrito aqui para vocês. O nylon, esse 66, você vai ter um diácido reagindo com uma diamina, tá? A questão, ela não tá pedindo a reação química nem nada. Ela não quer, no caso, a fórmula do polímero, né? A fórmula da unidade polimérica. Mas nessa reação aqui, o que acontece? Você vai ter a quebra da ligação carbono-hidroxila do diácido e você vai ter a quebra da ligação nitrogênio-hidrogênio para essa diamina, tá? Então, são dois hidrogênios aqui ligados ao nitrogênio, então vai ter a quebra de uma ligação, tá? Eu vou apagar aqui só para você poder ver, ó, vou apagar aqui só para você poder sacar qual é a ideia. Aí, essa ligação é quebrada, aí você vai tendo a união, né, dessas unidades aqui, cada vez que você vai juntando dois, você tem a liberação de água, tá? Por isso a gente chama de condensação amídica, porque à medida que você vai juntando o nitrogênio aqui, você vai produzir um NC-O, que vem ser uma amida, tá? Por isso que o nylon é uma poliamida, porque você está repetindo amida várias vezes. Mas enfim, não é isso o objetivo, ele quer a fórmula do F, que é esse reagente aqui de partida. Então vamos lá, quantos carbonos nós temos? Ó, nós temos 6 carbonos. Quantos hidrogênios? A gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Eu vou ter 16 hidrogênios e 2 nitrogênios, tá? Bom, então essa é a fórmula, C6H16N2. Então, ó, o A é 6, o B vai ser 16 e o C vai ser 2, tá? Essa daqui é a fórmula molecular do composto F. Então, a gente acabou de resolver o 3, tá? Que é C6H16N2. O item 3 da questão de número 5 está finalizado. Então, galera, até então tá só conhecimento de ensino médio, sem muita preocupação, nada que um vestibular, assim, nada que eu digo, não nessa pegada, mas assim, o assunto é um assunto que é esperado ser abordado em aulas de química e na sua preparação, sem muito mistério. Aí agora a gente vai para o item 2, então a gente já resolveu o 1 e o 3, só falta o item 2 aí dessa questão de número 5. Então, agora a gente vai voltar aqui, ó, o composto A, que a gente já sabe quem é, né, que é o C10H18O4, ele passou por uma hidrólise, gerando o B e o C na razão molar de 2:1. O C a gente já sabe quem é, tá? O C a gente já sabe quem é. Então, vamos só anotar aqui o seguinte, ó, vamos pensar matematicamente sobre o problema. Então, a gente tem que o A é C10H18
H18O4, aí ele vai passar por uma hidrólise, a gente não sabe ainda quantos mols eu vou precisar aqui de água, e nesse processo de hidrólise eu já sei que o C, que é o ácido hexanodioico, ele tem fórmula molecular o que? Ó, a fórmula molecular dele seria C6, tá? Então deixa eu só apagar esse aqui de cima para vocês não se confundirem. Então temos 6 carbonos, quantos hidrogênios? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então 10 hidrogênios. E aí quantos oxigênios eu tenho no total? Eu tenho no total de 4 oxigênios. E a razão molar, ele falou que é 2:1, né? A razão molar. Então o coeficiente estequiométrico do C, nessa equação aqui que representa a hidrólise do composto A, eu já sei que aqui o coeficiente estequiométrico é 1, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar o coeficiente estequiométrico 1. Lembrando, galera, que eu tô pensando na equação, tá, galera? Esquece aquelas massas que foram fornecidas. Eu tô pensando somente na equação, tá? Esse aqui é o raciocínio. Bom, e aqui a gente tem o C, aqui a gente tem o A, e agora a gente tem que descobrir qual seria a fórmula do B. Lembrando que, obrigatoriamente, o coeficiente estequiométrico do B tem que ser 2, tá? Por causa daquela informação da razão molar, que é de 2:1, tá? Então eu tenho 2 ali do B. O caminho que eu, Marcelo, identifiquei que faria sentido era o seguinte, olha, o composto B, ele vai ter que ter uma determinada quantidade de carbonos, e o carbono só é fornecido por A. A água não fornece carbono. Então, se eu tenho 10 carbonos no A, menos meia dúzia que ficou com o C, vai me restar o quê? Vai me restar 4 carbonos. Só que aqui eu não posso colocar C4, porque a minha contabilidade de carbono vai para o espaço. Eu vou ter que dividir por 2, por causa lá da razão molar. Então, a fórmula de B vai ser o quê? Vai ser C2. Entendeu o raciocínio? Então, ó, 2 vezes 2, 4, com mais 6 daqui, 10. Beleza. Aí, nesse raciocínio aqui, a gente tá um pouquinho travado, porque a gente não sabe, até então, qual é o número de mols da água que eu vou colocar aqui na equação. A gente não sabe. Só que aí eu parei para pensar. Eu falei assim, pô, tem alguma coisa que tá aqui me chamando a atenção, é que o C é um ácido carboxílico. Então, olha só o raciocínio que eu saquei aqui, ó. Pô, o C é um ácido carboxílico. Eu tô trabalhando com uma hidrólise. Cara, o outro composto, o B é um outro composto orgânico, tem carbono, né, obviamente, né, composto orgânico. Eu tô trabalhando com uma hidrólise, tem água aqui, pô, e a gente já tem os oxigênios. Aí eu falei assim, porra, existe uma reação química no ensino médio que é muito famosa, mas muito famosa, que é a reação de esterificação. Então, você que está vendo o vídeo, que já estudou minimamente reação orgânica, provavelmente você já ouviu falar de esterificação, e o contrário da esterificação, que é a hidrólise, tá? A hidrólise de um éster. E aí é o que eu pergunto para você. Você lembra dessas reações aqui, da esterificação e da hidrólise do éster? Então, o que os estudos, né, de reações orgânicas, e ó, não tô falando de mecanismo, não tô falando de nada, eu tô falando daquela coisinha mais decoreba mesmo, tá ligado? Enem é uma prova que cobra bastante isso. A esterificação, a gente aprende que ácido com álcool forma o quê? Forma éster e água, tá? Inclusive essa reação constitui equilíbrio e tal, enfim. Agora o contrário, éster com água vai produzir o quê? Vai produzir o ácido carboxílico e o álcool, tá? Então, o ácido carboxílico eu já tenho, que é o ácido hexanodioico. Agora, esse B aqui, obrigatoriamente, tem que ser um álcool. Porra, álcool com 2 carbonos, para pensar comigo. Qual é o álcool de 2 carbonos que você conhece? Só pode ser quem? Só pode ser o etanol. Inclusive, eu tava falando com vocês, eu ia escrever álcool, acabei escrevendo óleo etanol. Olha como é que eu tô doidinho, mano. Essa questão deixa a gente doidinho. Então, porra, o álcool que tem 2 carbonos só pode ser o etanol. E aí, eu parei para pensar, falei, porra, será que essa parada mesmo? Aí eu fui lá e pensei em construir a estrutura do A, como que poderia ser a estrutura do A, para ver se faz sentido. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou construir a estrutura do A para você ver se faz sentido, ó. Então, lembra da esterificação? Ácido com álcool forma éster com água? Então, eu vim aqui produzir, ó. Primeiro, vamos fazer o caminho que é, ó. Eu vou ter o ácido hexanodioico. Então, ó, uma carboxila para um lado e a carboxila para o outro, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aí, o que eu vou considerar? Eu vou considerar que, se forem 2 etanóis mesmo, o que vai acontecer? Ó, vai ter uma hidroxila alcoólica reagindo com essa carboxila da direita
direita e outra hidroxila alcoólica reagindo com a carboxila da esquerda, tá? Então vai acontecer isso daqui, ó, a esterificação, né? A esterificação acontece desse jeito aqui, de um lado e aqui do outro, tá? É sempre o hidrogênio do álcool, tá? A hidroxila do ácido carboxílico e o hidrogênio do álcool. Aí, eu até achei a estrutura do composto A questão não pediu, mas a estrutura do composto A seria justamente essa daqui, ó, que eu tô fazendo aqui agora, ó. Vai ficar meio feinho, mas vai dar para entender, ó. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, oxigênio, oxigênio e 2 carbonos aqui. Essa daqui é a estrutura do composto A. E aí na hidrólise o que vai acontecer? Na hidrólise a gente vai quebrar aqui, vai quebrar aqui. Aí o que vai acontecer? Da água. A gente sabe que a água é HOH. Da água vai ter a hidroxila que recicla aqui o ácido carboxílico e o hidrogênio que recicla o álcool. E lá do outro lado, eu vou mudar de cor aqui a caneta só para vocês entenderem, ó. A hidroxila recicla o ácido carboxílico e o hidrogênio recicla aqui o álcool. Por isso que a proporção, meus amigos, por isso que a proporção é de 2 para 1. Então aqui seria C2H5OH ou C2H6O, tanto faz. Então por isso que aqui é o etanol. Então eu consegui resolver isso justamente quando eu me liguei. Pô, eu tô trabalhando com hidrólise. Um dos produtos é ácido carboxílico. O outro camarada tem carbono. Pô, eu tô trabalhando com a hidrólise de um éster. Aí as peças se encaixaram. E aí eu vi que fazia sentido o raciocínio. E aí eu fui, né, lá aqui pro B. Aí eu fui procurar. Pô, o etanol tem aqui, ó. É o 3, tá vendo? Ó, o etanol C2H5OH. Esse camarada aqui é o etanol. Só que aí, tendo resolvido o B, eu parei para pensar no seguinte. Tá vendo que aqui em cima, no texto, ele fala que o B foi oxidado, gerando o composto D? Então eu falei assim, pô, o composto B foi oxidado, gerando o D, aí que marcou positivo pro teste de Tollens, né? Silver Mirror Test. Mirror, eu lembro que é espelho por causa do Black Mirror, né? Daquela série da Netflix. Se você nunca viu Black Mirror, assista, mano. Black Mirror é muito maneiro. Eu tô colocando na descrição do vídeo aí o link aí do Netflix pro Black Mirror, caso você seja assinante. Mas enfim, e Silver é prata, tá ligado? Então um teste de espelho de prata, né, do teste de Tollens foi formado. Aí o que aconteceu? O D continuou oxidando, gerando o composto E. Aí, pô, faz muito sentido o B ser um álcool, porque os álcoois, eles são oxidados, né? E aí, dependendo do tipo de álcool que você tem, você pode chegar até um ácido carboxílico. Aí, eu vendo que o B estava sendo oxidado, o B oxidou, gerou o D. Aí, o D passou por oxidação, gerando o composto E. Aí, eu falei assim, pô, faz muito sentido realmente ser o etanol. E o lance todo é o seguinte, que lá na parte de oxidação dos álcoois, a gente tem justamente o seguinte esquema que a gente estuda. Ó, se a gente tiver um álcool primário, tá? Se a gente tiver um álcool primário, que é o caso do etanol, a gente vai ter como no processo de oxidação, a gente primeiro oxida a aldeído, tá? E depois oxida a ácido carboxílico. Se eu tiver um álcool secundário, a oxidação ela vai resultar em cetona. E se eu tiver um álcool terciário, né, a regrinha aqui da oxidação terciário, eu vou ter o quê? Eu não vou ter reação química, tá? Então não vai oxidar, não vai reagir. Bom, bota assim. Se você não entendeu o que é um álcool primário, secundário ou terciário. O álcool primário é quando a hidroxila está ligada a um carbono primário, que é o caso do etanol. Então o etanol é um exemplo clássico, ó. O etanol é isso daqui. A hidroxila está ligada em um carbono primário. Então, ó, esse cara aqui é primário? Beleza, então eu tenho um álcool primário. É um exemplo de álcool secundário. Álcool secundário seria, por exemplo, esse daqui, ó, H3C, CH2, CH3. Inclusive eu coloquei um hidrogênio a mais aqui, deixa eu apagar aqui para você ver, ó. Agora sim, agora tá certinho. Esse daqui é um álcool secundário, por quê? Porque esse carbono aqui que a hidroxila tá ligado é um carbono secundário, sacou? E um exemplo de álcool terciário seria esse daqui, ó, um exemplo fácil para todo mundo entender, ó. CH3 aqui, CH3 aqui e CH3 aqui. Então esse camarada aqui é um carbono terciário. Esse camarada aqui não reage. E aí tem um detalhezinho só para poder não esquecer, né, que se no caso aqui seria o metanol, né? No caso do metanol, ele vai produzir metanol e na continuação a gente vai produzir o ácido carbônico, que como é um ácido fraco e instável, ele se converte em água e CO2, tá? É só um detalhezinho aqui do assunto. Mas
enfim. Então o etanol é um álcool primário. E aí eu lembrei, né, que inclusive essa temática de oxidação dos álcools é uma temática muito famosa, tá? É uma reação que é bastante estudada. Tem vários vestibulares que cobram disso, né, que é esperado o assunto. Então, pô, o álcool primário oxida primeiro para aldeído para depois para ácido carboxílico. E eu tenho o etanol. Então eu já me liguei ali, né, que no caso, nessa primeira reação, eu tenho o etanol, que é esse camarada aqui, que na primeira oxidação, ele vai produzir justamente esse camarada aqui, que é o etanol, que é o aldeído, tá? Ó, etanol oxida para etanal e a continuação do processo vai gerar o quê? Ácido etanóico, H3C, C-O-H, tá? Esse daqui é o ácido etanóico, tá? Então aí o ponto todo é que ali meio que eu já tinha uma direção para saber, né, no caso, quem seria o D e o E. Eu já tinha essa noção de quem seria o D e o E. Só que aí o texto ele foi falando umas paradas aqui que eu fui lembrando da época de faculdade e tal, que era assim, ó, ele tá falando do teste de Tollens. O teste de Tollens é justamente para identificar o aldeído. Aí eu, falei, caralho, pior que é mesmo, mano, agora faz sentido. Porque você vai vendo uma parada, você vai conectando na outra. Então, o teste de Tollens, ele é justamente para você conseguir identificar aldeídos. E aí, como ele marcou que é positivo, eu falei, porra, o meu raciocínio estava certo. Realmente, né, a gente tá ali trabalhando com a identificação de um aldeído. Então, pô, realmente é esse o caminho certo. E aí, como esse aldeído depois foi oxidado pro composto E, aí eu falei assim, mano, aqui não tem nem muito o que pensar, mano. Aí, aqui realmente o E é o ácido etanóico. Essa outra parte aqui eu nem vi, mano. Já fui direto aqui para caçar quem era o B, quem era o E, porque era o único caminho possível, né? Gerar o ácido carboxílico. Então, a gente sabe que o D é o etanol, que ele está aqui, olha lá, ó, o etanol, ó, H3C primeiro, esse CH, o que é? Isso daqui, ó, C-O hidrogênio, ó, o etanol. Então, o B, esse aqui seria o B. Então, deixa eu só anotar aqui que eu tô confundido, ó, esse aqui seria o B, o C a gente já sabe que é esse daqui de baixo, o D seria o meia dúzia e o 7, que é o ácido etanóico, né, é justamente o E, tá vendo? Então, esse daqui seria o E. Então, galera, essa questão aqui, ela é bacana porque é uma forma de eu recordar coisas, né, porque às vezes a gente fica tanto nessa coisa mais de vestibulares mais básicos, Enem e tal, a gente esquece muitos detalhes técnicos, mas essa questão aqui, ela foi bacana que me fez recordar, né, da reação de Tollens, né, do espelho de prata, né, enfim. E não só essa questão de que pra mim é bacana pra eu poder recordar, tá sempre afiado aí nos conhecimentos, porque reação orgânica é o que eu falo pra galera. Reação orgânica é muita coisa, mano, né, reação orgânica não é uma coisa tão simples quanto parece no ensino médio. Assim, tá, no ensino médio até que é relativamente simples, mas quando você pensa um pouquinho mais fora de um conjunto de reações mais famosas, várias coisas e detalhes, cara, a probabilidade de se esquecer ao longo do tempo é alta. Mas ainda assim, né, 95% dessa questão, eu falo pra vocês que 95% dessa questão foi coisas do cotidiano lá, de coisas do ensino médio comum, tá? Claro que de um nível um pouquinho mais complicado o jeito que foi elaborada a questão. Mas ainda assim, eu falo pra vocês que a única coisa que contribuiu, né, que vai um pouquinho além do que teoricamente, tá, pessoal? O que teoricamente um aluno comum teria foi eu ter lembrado lá do espelho de prata, lá que eu não costumo ver isso daí em vestibular. Não sei se tem algum vestibular que você pretende fazer que fala especificamente do teste de Tollens e tal, mas enfim, foi uma forma de recordar e confirmar que eu estava realmente no caminho certo para identificar que era o etanol oxidando a etanol e que ia resultar em ácido etanóico. Então perceba que para mim, que sou professor, a parada às vezes é um pouco complicado de gravar, mas não é para você ir em casa falar assim, nossa, se para você foi difícil, então pros outros vai ser também muito difícil e tal. Não, às vezes tem gente que olha, isso aqui tá de boa, tá fácil, tá tranquilo, mas é uma coisa para vocês verem que eu fui aplicando basicamente os conhecimentos mais simples assim do ensino médio para resolver essa questão, beleza? Então é isso, você que chegou até o final aqui, escreve nos comentários aleatoriamente o nome de algum bicho, tá ligado? Escreve, ó, capivara. Se você chegou até o final do vídeo, escreve capivara pra eu saber que você, porra, guerreiro, hein, porra. Escreve aí capivara que eu vou saber qual é, beleza? Então é isso, espero que vocês possam ter gostado dessa resolução. 10 minutinhos, né? A galera que
que gosta de vídeos do TikTok dançando, 10 minutinhos de duração, esses vídeos sim passa mal, né? Mas é isso. Você que chegou até o final, meu muito obrigado pela sua audiência, isso é muito importante. Compartilha aí o nosso trampo com a galera, vai que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse trampo. Valeu!